Em mensagens trocadas com o advogado Luiz Eduardo Kuntz por um perfil clandestino no Instagram e reveladas pela revista Veja, o tenente-coronel Mauro Cid disse que Alexandre de Moraes, relator do STF da ação penal de suposto golpe, acredita que Jair Bolsonaro acabou com a vida dele e que por isso buscaria vingança. De acordo com o Cid, Moraes desabafou com o comandante do Exército, o general Tomás Ribeiro Paiva, de quem o ministro do STF é próximo. Tomás, por sua vez, teria repassado a conversa que teve com o magistrado ao também general Lourena Cid, pai de Mauro Cid. Nas mensagens, Mauro Cid diz o seguinte: a prisão de Marcelo Câmara é uma vergonha. Você sabe que a pressão é para tentar ferrar, mas ele, o Moraes, não vai soltar tão cedo. Ele tem raiva e ódio. Ele acha que o presidente, o Bolsonaro, acabou com a vida dele. Tá, então, mais uma troca de mensagens que foi revelado na entrevista, aliás, na matéria, né, da Folha, que saiu há 2 semanas, semana passada, na verdade, saiu essa matéria, Lucas, falando aí do Mauro Cid. O que a gente sempre coloca nessa questão é que primeiro o STF, primeiro que o Alexandre de Moraes, ele tem uma sorte impressionante. Eu quero a sorte do Alexandre de Moraes para minha vida amorosa, que é um negócio, assim, sensacional, que coisa impressionante. Mas, além disso, é a cartada na manga, é a carta na manga, né? O STF sempre usa ali o Mauro Cid como a carta na manga, o cara que vai delatar todo o processo do suposto golpe, o tal do golpe que faltou R$10 mil e táxi em Brasília para acontecer. É porque eles não me ligaram. Eu tinha. Você tem um taxista bom? Você não, tem eu de tinha confiança? recurso na época. Ah, o 10 mil você dá. Os 10 mil dava. Tinha que ter o 10 mil e um taxista de confiança. Taxista de confiança. Faltava isso. Isso aí resolvia isso. Sabe quando você tem ali na agenda? Não me ligaram. Seu Severino, táxi, foi isso que faltou Pagam pro muito mal golpe. para soldados. Muito provavelmente devia ter um soldado trabalhando com Uber. Pois é. Mas olha só que interessante. Além disso, Lucas, a gente ainda precisa colocar aí nessa conta é que o Mauro Cid fala uma coisa que é o sentimento do povo brasileiro, né? A sensação que dá pelas ações autoritárias do Alexandre de Moraes é que, de fato, ele está usando toda a máquina ali, toda a máquina política para perseguir com uma espécie de vingança. Com certeza. Não. E, assim, é curioso, assim, alguns termos, até usado aqui que a gente acaba pegando, né, textos da mídia convencional, e aí parece assim, o chamado perfil clandestino, né? Por que perfil clandestino? E é o alemão. O alemão, ele não entendeu ainda a linha editorial da Revista Oeste, entendeu? Aí ele coloca ali do alemão do jeito que tá. Ele não coloca a guerra semântica, tem que reclamar com o alemão, Lucas. Desculpa aqui, não queria criar constrangimento de problema aqui. Não, o alemão ele faz parte. Ele faz parte do elenco. O alemão é a voz de Deus, ele faz parte do elenco. A gente vai falando com ele. Fala a voz de Deus aí, alemão. É isso, porque o clandestino realmente dá uma ideia assim, já como se fosse uma coisa meio ilegal, né? Meio assim que você. Isso com relacionado a clandestino, você leva pessoas clandestinas que entraram, né, de imigração, né? Assim, é um termo que não acho. Agora é curioso essa expressão, né, que ele acabou com a vida, né? Acredito que Jair Bolsonaro acabou com a vida dele. Então você veja. Bem feito. Quem quiser entender um pouco mais. Ela está se colocando em risco. Momentos, né? Mas quem quiser entender bem essa questão, né, antes de, como o Geisiane falou, né, esse suposto golpe aqui, realmente eu acho ridículo isso. Eu acho que é até meio esdrúxulo estar falando disso. Mas é bom para exemplificar algo mais amplo, né? Eu recomendo quem puder ler em casa, que chama um livro chamado Inquérito do Fim do Mundo. Que foi feito pela doutora Ludmila, Nis Grillo e outros juristas de peso, mostrando que estão as coisas absurdas, né? Acho que já foi falado, mas acho que é sempre bom trazer isso, né? No processo penal, em países normais, né, em democracias normais, a gente tem uma coisa que você tem um juiz, ele não pode ser juiz, ser vítima, ser réu, ser delegado, ser tudo ao mesmo tempo, entendeu? E aí, como ela falou, né, ele sempre é sorteado, né, o relator sempre é sorteado. Né? Então, assim, mostra que está totalmente viciado, é um processo completamente viciado. Se o presidente descondenado, né, que foi lá, porque o negócio do CEP lá, trocou tudo, fez todo o processo dele, tá? Imagine isso. Né, que é totalmente viciado. Assim, você vê que Alexandre de Moraes é um inimigo público de Jair Bolsonaro. E está ali julgando, sabe, como se não fosse nada, sabe? E outras pessoas que ele julga também, né, que as pessoas do 8 de janeiro, né, que nenhuma delas tem foro privilegiado, e ele está julgando. Né? Então, assim, é a série de ilegalidades. Você não precisa ser professor de direito constitucional.
Você não precisa ser, sabe? Basta ter um pouco de raciocínio lógico na interpretação de texto, que já é suficiente para você ver esse tipo de absurdo, entendeu? Então, assim, a gente tem que seguir falando, realmente a pauta, né? Acontece esse tipo de situação, mas é só trazer, reiterar, né, que é um julgamento completamente político, né?